O apóstolo Paulo, é muito comum nas suas epístolas, nós encontramos comentários do apóstolo Paulo sobre orações a favor dos irmãos em Cristo. No primeiro capítulo da carta aos Filipenses, Paulo menciona algumas dessas orações. Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Paulo escreve: eu também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aí, nós temos várias orações paulinas. A minha oração hoje é reverberando a oração de Paulo. Eu faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais, no pleno conhecimento e em toda a percepção. Essa é a oração que eu faço pela sua vida hoje. Que o seu amor por Jesus aumente mais e mais. Que você saia daqui amando Jesus mais e mais. Porque eu posso assegurar eloquentemente, você pode ter sofrido uma decepção com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão de sangue. Você pode ter sofrido uma decepção com algum líder. Você pode ter sofrido uma decepção com alguém que você amava e admirava. Mas Jesus jamais vai te decepcionar, porque Jesus é a personificação do amor de Deus. Jesus é o verbo logos, o conhecimento, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E Paulo ora assertivamente. Eu também faço essa oração, irmãos amados em Filipos, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e em toda percepção. Na medida em que nós vamos conhecendo as Escrituras, conhecendo a palavra, que a gente vai estudando sobre quem é Deus e o seu plano para conosco, quem é Jesus, o tema principal da Escritura. Na medida que nós vamos conhecendo Jesus, a intensidade, a profundidade do seu amor, não dá para a gente, inclusive, descrever a profundidade, a largura, a extensão do amor de Cristo, e em toda a percepção. A vida é feita por percepções. Às vezes você não está conseguindo perceber, mas o amor de Deus está nas entrelinhas dos últimos acontecimentos da tua vida, de tudo que aconteceu. Nós podemos ter a certeza de que o amor de Deus está agindo em nossas vidas. O objetivo principal dessa oração do apóstolo Paulo é o aumento do amor. Então o amor pode aumentar gradualmente, o amor pode aumentar potencialmente. Hoje, nesse culto, o Espírito Santo quer potencializar o amor, nossa capacidade de amar. Primeiro, amar a Deus. O primeiro mandamento fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que amar. A vida se resume no amor. O amor, ele é fundamentalmente necessário para uma vida cristã plena. Sem amor, nós não temos vida. O amor de Deus é o grande vetor da nossa vida. É esse amor que nos impulsiona, esse amor que nos faz prosseguir. É esse amor que Paulo escreveu, que tudo
sofre, tudo suporta. Esse amor que não se ufana, não se ensoberbece. Esse amor que simplifica todas as coisas. Ele é simples. Ele não tem prazo de validade porque ele é eterno. Ele não dura por uma temporada. Ele sobrevive a todos os ciclos da vida. Foi por causa desse amor, foi por causa dele que você chegou até aqui. O amor, ele é o fundamento, é o esteio e é também a nossa referência maior. Jesus resumiu a vontade de Deus nesses 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Deus é quem define o amor, porque Ele é o amor. Observe, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Porque conhecer a Deus significa ter uma experiência de ser amado por Ele. Ser amado por Ele pode ser uma experiência que vai suplantar todos os amores que você não teve. Talvez você sentiu profundamente a ausência do amor dos pais, a ausência do amor de irmãos, a ausência do amor de alguém que seria importante, mas Deus, Ele te ama. Deus é quem define. Qualquer servo de Deus que ensina a palavra do Senhor aos outros, naturalmente deseja que nós nos aperfeiçoemos nesse amor. Como Paulo disse nessa oração, a primeira das 3 epístolas de João enfatiza o amor, o desejo daquele apóstolo que os discípulos de Cristo crescessem nesse atributo principal e fundamental. 1 João 2, versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 5. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Eu repito, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Ainda em 1 João capítulo 4, versículo 12. 1 João capítulo 4, versículo 12. Nunca ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nunca ninguém viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós. Como é que uma pessoa vai saber que você é cristão? Pela forma que você ama. A gente vê ultimamente a disseminação do ódio. Crianças são ensinadas a odiar. Palestinos são ensinados a odiar israelenses. Talvez israelenses também são ensinados a odiar os palestinos. Nós temos que romper com isso. A igreja é ensinada a amar. A igreja é doutrinada para amar. Nós não podemos odiar ninguém. Nós precisamos levantar a bandeira do amor. A bandeira sobre nós é o amor. Salomão escreveu isso em Cantares. A bandeira sobre nós é o amor. O amor é o emblema, o amor é a bandeira, o amor é o estandarte. O amor é a expressão de Deus. Nós servimos um Deus que ama, não um Deus que odeia. Se os deuses de outras religiões ensinam o contrário, mas o nosso Deus é o Deus que ensina a amar. Paulo continua a sua explicação da oração dizendo que o amor deve aumentar
cada vez mais em pleno conhecimento em toda percepção. Percebemos que o amor não é apenas sentimental, não é apenas um sentimento, mas ele exige conhecimento e discernimento. É um amor maduro, é um amor que não se guia por vistas, mas é um amor que se desenvolve pelo conhecimento, pela percepção. A gente vai percebendo, a gente vai discernindo o amor verdadeiro e genuíno. Paulo, portanto, doutrina, dizendo que nós precisamos aprofundar o nosso conhecimento e refinar, aguçar o nosso discernimento. Paulo e outros lutaram contra erros da ênfase em alguns conhecimentos superior e inacessível. Nos dias de Paulo, ele enfrentou as doutrinas gnósticas, ele enfrentou o gnosticismo. O gnosticismo crescia muito nos dias de Paulo, mas nunca negaram a importância do conhecimento da palavra revelada pelo Senhor e por todos. O crescimento neste conhecimento, ele é fundamental. Olha o que escreveu Tito capítulo 1, versículo 1. Tito 1:1. Tito diz, Tito capítulo 1, versículo 1. Ele diz, Tito capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Cristo, para promover a fé que é de todos os eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Segundo a carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 e 8. Segunda carta de Pedro 1, versículos 2 e 8. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Versículo 8. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu repito esse versículo. Nós estamos falando que é preciso aumentar o amor, é preciso aumentar o conhecimento, é preciso aumentar a percepção. No final desse ano nós vamos aumentar ainda o nosso amor por Jesus, nossa adoração, nossa gratidão. Nós vamos intensificar isso. E eu vou testemunhar o seu amadurecimento espiritual. Você vai se tornar um cristão mais maduro, mais robusto. Por quê? Porque você hoje já tem um conhecimento, você está ampliando a sua percepção. Você foi educado, treinado e doutrinado para amar. Porque essas qualidades estando presentes, essas qualidades, o amor, a virtude, o ensino de Cristo, porque essas qualidades estando presentes, aumentando, vai aumentar. Eu declaro e profetizo, vai aumentar na sua vida. Você vai transbordar de amor. Cada vez mais farão com que vocês não sejam mais nem inativos. Talvez durante um tempo a sua vida cristã ficou inativa, ficou na inatividade. Talvez você viveu um tempo com o cristianismo estacionado, mas o amor vai fazer você atuar, o amor vai fazer você se posicionar, se levantar, o amor vai fazer você praticar, porque o amor é 100% prática. Nós não seremos mais inativos, nem infrutíferos, porque quando o amor chega não há mais espaço para indiferença. Quem ama não é indiferente. Quem ama tem atitude. Quem ama cuida, cura. É tempo de curar. E o amor vai aumentar e vai transbordar para a gente curar. Nós somos agentes de cura. É tempo de curar. E a cura, ela se dá pelo amor, pela capacidade de amar. Vocês não sejam nem inativos, nem frutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que forte. Ainda a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18.
1 Pedro 3,18. Pois também Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir vocês a Deus, morto assim na carne, mas vivificado pelo Espírito. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta de Pedro, aí. Pelo contrário, cresçam na graça. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Tanto Paulo, quanto Pedro, quanto Tito falaram que tem que aumentar, tem que crescer, tem que multiplicar, tem que aumentar em nós, tem que crescer em nós. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos crescer em amor, nós vamos amar mais, vai ser gigante dentro de nós. Amém? Então Pedro usou a palavra percepção. Paulo refutou a noção popular de que o amor não deve ser crítico. Pelo contrário, o amor de Deus exige em nós necessariamente discernimento entre o certo e o errado, sempre apoiando e rejeitando aquilo que está equivocado. O conhecimento e a percepção têm objetivos práticos. O conhecimento e a percepção, na medida que você vai crescendo, que a luz da palavra vai iluminando os teus olhos, você vai se tornando um cristão mais centrado, mais maduro. O conhecimento vai te dando mais segurança, mais firmeza na fé. Então não vai ser qualquer vento de doutrina que vai te tirar da presença de Cristo. Você não é mais alguém que não amadureceu, que foi levado por qualquer vento de doutrina. Você permanece firme nas Escrituras, como declarou os reformadores. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a palavra. O conhecimento e a percepção têm objetivos práticos. Filipenses 1, versículo 10. Eu amo todas as cartas de Paulo, mas Filipenses ultimamente, eu vou te contar, tem falado profundamente comigo. Cada tempo que eu estudo essa carta, mais e mais a gente vai aprendendo. Para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo. Devemos viver cada dia cientes do nosso destino, do julgamento final perante o Senhor. E no dia da prestação de contas, a gente não possa receber: olha, você foi infrutífero, você foi indiferente, você não. E o apóstolo Tiago, ele nos exorta. Tiago, capítulo 1, versículo 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Ele diz: sejam praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra, não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho. Pois contempla a si mesmo e se retira, e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a sua lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas que é operoso praticante, como será bem-aventurado ao realizar. Amém? Bem-aventurado no realizar. Então, nós somos chamados para ser além dos ouvintes. Somos bons ouvintes, mas o cristianismo é a prática dos ensinos de Cristo. Só somos cristãos quando nós estamos respirando o Evangelho de Cristo, vivenciando o Evangelho de Cristo na vida prática, cotidiana. Segunda, terça, quarta, quinta, nós sejamos aquelas pessoas que amam, pessoas amorosas.
E eu finalizo dizendo que a oração de Paulo nos lembra também da nossa dependência de Deus. Ele não ensina a autojustiça, não sugere que alguém consiga se aperfeiçoar sozinho. Nós não conseguimos nos aperfeiçoar sozinho. Filipenses capítulo 1, versículo 11. Filipenses 1, versículo 11. Mais uma vez, Paulo está dizendo, Filipenses 1, 11. Cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então, cheios do fruto de justiça. Quem lembra do fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, fé. O fruto do Espírito, ele vai se manifestando na nossa vivência. Então nossa família vai percebendo, os nossos amigos vão percebendo uma mudança dentro de nós, porque o Espírito está no cerne da nossa alma, o Espírito dos porões da nossa alma, da nossa existência. Um coração que ama, uma mente aguçada, que busca o conhecimento e tem a percepção e o discernimento. Um cristão que vai amadurecendo. Ninguém vai tirar esse cristão do caminho da comunhão de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então, queridos, Pedro encerrou a sua epístola, a sua carta, com uma linguagem que lembra a oração de Paulo aos Filipenses, a oração que nós começamos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Nós estamos falando hoje sobre o amor que tem que aumentar. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. A Bíblia é um livro sobre crescimento. Você tem que crescer espiritualmente. Você tem que crescer em todas as áreas da sua vida. O amor tem que aumentar. Amém? Eu também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais no pleno conhecimento de toda a percepção de Deus. Ontem, e eu quero concluir com esse texto, que foi muito emblemático para mim. Essa mensagem que eu recebi lá no Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro, com meu filho mais velho. Curioso, o rio estava muito quente, de repente o tempo fechou e a temperatura baixou. Chegamos em Itatiaia, estava 16 graus. O parque estava vazio. Acho que as pessoas viram a temperatura, ninguém foi. Então, fui com o Vinícius. E durante um tempo da nossa vida, por 11 anos, nossa família frequentou sistematicamente, por questão de saúde, o Parque Nacional Itatiaia. E foi um lugar de cura para nossa família. Ficava a 1h20 da nossa casa. Então, ali nós construímos memórias e memórias afetivas, especialmente meu pai, que amava aquele lugar. Todos os parentes que vinham do Maranhão, ele levava no Parque Nacional Itatiaia. E eu tinha programado essa viagem desde o início do ano com o Vinícius. E chegando lá no Véu de Noiva, onde está a cachoeira principal, eu senti tanto a presença de Deus ali. E o Espírito Santo me fez abrir o texto da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículos 1 e 2. Filipenses 2, versículos 1 e 2. E foi a minha oração ali. Porque se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, o amor consola, alguma comunhão do Espírito, se há um profundo afeto e sentimento
de compaixão. Nessa versão aparece profundo afeto, mas uma outra versão fala de entranháveis afetos. Se há entranháveis afetos, e eu comecei a pensar sobre isso, e nós comentamos ontem no culto sobre os entranháveis afetos. Paulo falando que todo cristão tem entranháveis afetos, então vem das entranhas. E a palavra original para entranháveis afetos no grego, na língua original, significa, é como se Deus tivesse aberto as minhas entranhas e as suas entranhas e tivesse unido entranhas com entranhas. E essa foi a experiência que eu tive com meu filho ali, lembrando da minha família e de todos vocês. Entranháveis afetos. E a gente pôde se abraçar ali. A água estava muito gelada, mas eu lembrei de papai. Se ele tivesse aqui, ele tinha entrado nessa água assim mesmo. Então eu mergulhei naquela água gelada. Logo todo o frio foi embora. E eu voltei de lá revigorado, pensando: é isso. Nós temos entranháveis afetos. Pois se há, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdia, daqui para frente a gente vai viver como se tivesse aberto o corpo e as entranhas estivessem unidas, conectadas, grudadas. Esse é o amor que você precisa ter pela sua esposa, pelos seus filhos, pela igreja, por cada pessoa. Nós vamos criar um vínculo tão profundo de entranháveis afetos. Isso vai trazer saúde para as nossas vidas. Abrace mais, ame mais. Nós estamos precisando principalmente de homens mais amorosos. Nós, os homens, precisamos amar mais. Nós precisamos criar entranháveis afetos. Amor é coisa de homem. Todo homem de Deus tem que amar e tem que criar entranháveis afetos. Paulo fala sobre isso. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há entranháveis afetos. Fecha os teus olhos e ore comigo agora. Pai, eu oro e eu peço um batismo de amor sobre cada um dos teus filhos nesta noite. Obrigado, meu Deus. E a minha oração, Senhor, é a oração do apóstolo Paulo aos irmãos lá em Filipos. Eu também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento, em toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros, inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Senhor, esta é a minha oração, que o amor dos teus servos por ti, Jesus, aumente mais e mais. Ao sair desse culto, eles saiam te amando mais e mais, amando mais e mais, e nós possamos desenvolver um relacionamento tão pleno, como se nossas entranhas estivessem grudadas, unidas, das entranhas surgindo, brotando os entranháveis afetos de um relacionamento profundo, verdadeiro, profícuo, sincero, um relacionamento com raízes profundas. Obrigado, meu Deus. No mundo onde existem relacionamentos de relações efêmeras, passageiras,
relações fugazes. O Senhor nos dará a bênção de construirmos relações fortes, saudáveis, entranháveis, profundas, de dentro para fora. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que todo amor verdadeiro, toda transformação profunda é de dentro para fora, é visceral. Obrigado, meu Deus, por esse privilégio, por essa oportunidade. Assim eu abençoo cada um dos teus filhos pelos entranháveis afetos de Cristo, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Que o nosso amor aumente mais e mais. Amém? Diga: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Estamos unidos nos entranháveis afetos de Cristo. Alguém entre nós gostaria de tomar a decisão mais inteligente, mais sábia de sua vida, de entregar sua vida a Cristo Jesus? Alguém entre nós sente um anseio de reconciliação e gostaria de, nesse culto, sim, se reconciliar em Cristo e viver para Ele, para a glória dEle? Nós temos que facultar em cada culto esse privilégio, esta oportunidade. Alguém entre nós? Por favor, você que nos acompanha também online, se tiver alguém que esteja acompanhando esta mensagem, gostaria de também se reconciliar com Cristo, no primeiro culto de domingo de dezembro, alguém entre nós? Queremos orar junto com você. Vem para Cristo. Glória a Deus. Receba essa palavra. Deus abençoe os nossos corações no seu infinito amor. Orou aqui junto conosco a Cláudia da Dico Frade em São Paulo, a Núbia lá no Canadá. Eu recebo essa palavra. Obrigado, Senhor. Ney Teixeira, Deus abençoe. Alguém entre nós que deseja tomar a decisão mais importante da sua vida, eu quero orar junto com você agora. Tome a decisão mais importante. Reconcilie-se. Gente, eu jamais saberia viver sem Jesus, porque Jesus é o centro da minha vida, a minha referência suprema. O seu amor é o grande vetor que me move para frente, é a nossa força centrífuga. Dali vem a força, o ânimo, a coragem para viver. Hoje Jesus revigora a sua alma, seu espírito. Você vai crescer em amor. Você vai se dizer: eu sou alguém que ama Jesus mais e mais e mais. Há uma música do Milad, do LP do Milad 1, que o nosso amor seja mais e mais, em todo saber, em toda sabedoria, para provar das coisas lindas que Deus nos dá. Sejamos sinceros, sejamos prudentes até Jesus voltar. Que o nosso amor cresça mais e mais. Amém? Você, cheio do amor de Cristo, vai ser uma pessoa que vai ser agente de cura para outras pessoas. As pessoas que curam são as pessoas que amam. As pessoas que amam levam saúde, levam medicina para o outro. É tremendo. As pessoas que curam são as que ajudam. As pessoas que curam estende as mãos para quem está caído, para quem está enfraquecido. As pessoas que curam animam quem está desanimado. As pessoas que curam ajudam a fechar a ferida daquele que está com a ferida aberta e latejando. Pessoas que curam têm empatia, se coloca no lugar do outro, sofre com o outro, ora com o outro. Quando alguém é honrado, ele se sente honrado junto com ele. Se ele está sofrendo, sofre junto. Mas se ele é honrado, ele honra junto. Isso é lindo, isso é o amor.